O único pensamento que a gente tinha bem no início era só trabalhar. E só trabalhar não resolve, olha. Que massa isso. Então não é só isso o pensamento. Não é só trabalhar que resolve. Então não adianta trabalhar 24 horas por dia e dizer agora vai dar lucro. Não dá trabalhar mais. Na verdade, muitas vezes dá menos resultado porque tu acaba... Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro podcast Lucro Forte. Nessa série de podcast, nós vamos tratar sobre assuntos que você precisa para ter uma empresa lucro forte, ou seja, uma empresa segura para lucrar todo mês. Sou Candice Engler. Eu sou o Jackson Engler. Hoje a gente vai falar sobre o que é uma empresa lucro forte. E para entender melhor o que é uma empresa lucro forte, Jackson, me diga, quando o empreendedorismo entrou na sua vida? Há muito tempo atrás. Nada mais, nada menos que, vou ser sincero, eu acredito que aos 18 anos e de uma maneira um tanto inusitada. Naquela época, o que aconteceu? Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, né? Então, que era no interior, né? Do Rio Grande do Sul, da cidade de Ibirubá. E só para contextualizar, né? O pessoal talvez não sabe. Os meus pais tinham produção de leite, vaca de leite mesmo, né? Produzia leite. E plantava soja numa pequena propriedade. Então era uma pequena propriedade mesmo, né? Então era basicamente Enfim, a gente se sustentava com aquilo. Nisso eu saí, fui para Florianópolis, onde é que o meu irmão fazia faculdade naquela época, fazia mestrado, se não me engano. E quando eu cheguei em Florianópolis, já no primeiro ano surgiu uma oportunidade muito engraçada, porque eu fui fazer faculdade também de Ciências da Computação. Olha que doido, só. Né? Tirando coisas do baú agora. Revelador. E quando eu fui fazer, então, Ciências da Computação, surgiu uma oportunidade para os cursos técnicos de fazer um curso na ACAT. A ACAT era a associação, não sei das quantas lá, dos negócios de tecnologia, mas voltado para empresas. E era um curso do Emprenet. Era tipo uma inspiração no Empretec, que é do Sebrae, mas para jovens que estão na faculdade. Então, foi um curso de 10 ou 11 meses, foi quase um ano inteiro, que a cada 2 sábados ou 3 sábados, uma coisa assim, a gente parava um sábado inteiro fazer um curso de como montar um plano de negócios, sendo que eu era do suporte técnico de uma empresa, não é nada a ver. Mas eu acabei fazendo esse curso inteiro, né? Que eu acredito que o start, o começo do começo foi lá. Só que aquilo para mim fazia muito sentido. Eu acho que de alguma maneira já estava dentro de mim. Porque senão não teria entrado num curso desse, né? Começa por aí. Com certeza. Então o start, acho que surgiu daí essa questão. E nesse curso, vamos botar assim, no final a gente tinha que fazer um plano de negócios. E os melhores planos de negócios iam ganhar uma vaga na incubadora. Então, o melhor ganhava uma vaga na incubadora, mais secretária paga, umas coisas assim. A segunda melhor colocado também ganharia uma vaga, só que nada custeado. E o terceiro, daí chupava o dedo para frente. E nós somos o terceiro. Então, não ganhei nada. Né? Resumo. Então, mas naquele momento, o que apareceu, né? Sabe quando parece que acende uma coisa assim, tipo, nossa, até que eu sou bom nisso, porque houve um monte de processos seletivos ali. Eram dezenas, era muita gente. Não era tipo um curso para 10 pessoas. Era um curso que pegou 62 universidades, alunos. Então não era uma coisa assim pequena. Pegou todo o litoral de Santa Catarina e juntou muita gente. E eu passei por todos os processos seletivos e fiquei em terceiro. Aí eu pensei assim, cara, eu acho que eu levo um jeito. Tenho jeito pra essa coisa aí. Essa coisa que eu não faço ideia do que é, mas vamos lá, né? Isso aos 18 anos, né? E depois disso ficou uma coisa na minha cabeça. Então eu fiz um plano de negócios de um sistema de monitoramento por câmeras. Olha só, em 2002 para 2003. Um sistema de monitoramento de câmeras com computador, com webcam, essa parada, coisa que não existia naquela época. Então isso não existia. E a gente ficou em terceiro. Acho que o que faltou, na verdade, foi fazer um pouquinho mais detalhado o negócio lá, senão a gente até teria ganho. E depois de 2 anos eu vi que surgiu uma primeira empresa que fazia isso. Daí eu fiquei sabendo primeiro, que até então não existia nenhuma, que eu sabia pelo menos, né? Talvez existia, mas eu desconhecia, né? Sim. E isso que ficou então na cabeça naquela época, ficou aquela coisa tipo, tem que ter empresa, porque pra mim soou como se eu fosse bom naquilo já naquela vez. E tudo, comecei a ler um monte de coisa, até tem uma foto que eu recebi essa semana do meu irmão, né? Com um livro escrito Empreendedorismo, que é mais ou menos nessa época. Depois talvez a gente... colocar a foto aí. Pra edição, vamos ver que a gente não coloca aí no vídeo do YouTube. Mas muito massa isso.
E me diz uma coisa, você falou que os seus pais eram do interior e tal, e você vem de uma família empreendedora? Tem alguém na tua família que era do empreendedorismo? Como é que é essa questão? Em termos de... Meus pais não, né? Eram agricultores desde sempre. Meu pai nasceu não sei, né? Mas se criou na roça, né? Acho que deve ter nascido na cidade, mas se criou na roça. E sempre viveu lá, e quando casou com a minha mãe, viveram lá a vida toda, né? Até se aposentar, no caso, que é quando eles saíram. E o único conhecimento prático que eu tinha era basicamente produção de soja, tirar leite e esse tipo de coisa. Agora, abrindo mais a família, existem alguns tios meus, mas que eu nunca tive um contato muito próximo, então eu desconhecia como é que funcionava. Então não foi por uma indução ou por um estímulo familiar. Você não foi criado então para ser um empreendedor? Não, muito pelo contrário. Bem pelo contrário. Como assim? Me explica melhor. O que acontece? Quando eu optei até em sair de casa, né? Tipo, qual é que era o anseio, né, da minha família? Era de eu continuar, no caso, a atividade que os meus pais tinham, porque já tinha uma propriedade, agora não sei quem conhece esse termo, então tinha um galpão, tinha estrutura para tirar leite, tinha um maquinário para plantar o soja, que hoje em dia nem todo mundo consegue estar estruturado para isso. Por mais que era muito humilde a estrutura, mas era uma estrutura que sustentava, enfim, dava a base, né, que eles precisavam. E sempre houve esse anseio. E quando eu saí para estudar, já houve, de certa forma, um pouco de barreira. E quando a gente optou, então, em abrir o primeiro negócio, aí foi tenso. Que daí eu estava numa empresa e tal. E aí começa a desenrolar algumas barreiras até talvez de tradicionalismo, assim, de cultura familiar mesmo, e não fazer. Então não faça isso. Não, tá louco, tu tem um emprego seguro. Eu trabalhava nessa empresa, né, que eu comentei antes do suporte, né? Sim. E desse suporte a coisa evoluiu no ponto de... eu cheguei a ser gerente de tecnologia da empresa. Isso em 3 anos, basicamente. Então aos 21, nesse esquema aí, meio que foi um basta. Assim, tipo, não fazia mais sentido estar ali. E depois que eu tive aquela experiência aos 18, né, não fazia mais sentido. E nessa época, então, eu tive apoio da minha esposa, que está comigo aqui agora nesse podcast, para a gente dar esse start, né? Então, o teu apoio, no caso, né, nesse ponto aí, foi fundamental, porque, querendo ou não, a família foi inversamente proporcional. Tipo, nossa, o que tu tá fazendo? Tu tá maluco, né? Sim. E eu sempre vi uma mega oportunidade dentro disso. Literalmente, assim, uma mega oportunidade. Eu pensei, nossa, tá louco? Eu posso ganhar, naquela época 10 mil era muito. Eu pensei, nossa, eu posso ganhar 10 mil por mês, né? Os pensamentos, né? Os 21 anos, né? Gurizão ainda. Eu pensava, nossa, se eu ganhar 10 mil por mês, dá 120 mil por ano. E naquela época, se eu não me engano, o salário era tipo 300, 400 reais. Era uma coisa por aí. E isso para mim era muito disruptivo na minha cabeça. Então eu queria a minha liberdade financeira de uma maneira realmente que pudesse botar os pés no chão, né? E como é que foi essa transição, assim, de você ser um funcionário até você abrir a tua primeira empresa? Como que aconteceu isso? Sinceramente, bem no modo louco mesmo. Foi meio que, não, vai do jeito que der, vai maluco, vamos fazer. Era muita vontade, muita coragem para pouca noção, literalmente. Então, até para uma conversa naquela época acho que era o Messenger, né? Hoje tem o WhatsApp, naquela época era, não sei se era Messenger, ICQ, sei lá, um desses aplicativos de conversa já que está nas antigas. E eu conversando com um amigo meu que também queria abrir empresa. E daí a gente na conversa, né, que foi o Fagner, né? E conversando com o Fagner por esse aplicativo de conversa, eu disse para ele mais ou menos assim, tipo, cara, agora eu saí da empresa e vou abrir um negócio próprio e tal. E ele disse, cara, eu também. Eu disse, cara, tu vai fazer o quê? Eu disse, vou fazer tal coisa. E eu disse assim, cara, eu também. Vamos fazer junto. Tipo, a negociação da sociedade foi tipo assim, cara. Tipo, Era muita coragem para pouco conhecimento, literalmente. Foi muito na vontade de realmente querer empreender. Tinha muita vontade. É como se tivesse todo um tesão reprimido para soltar ali. Então, o que viesse eu ia fazer, sabe? Qualquer oportunidade que vinha ali eu acho que eu ia fazer, porque eu tava com muita vontade de realmente empreender. Tava sobrando gás ali para isso. Literalmente. E quando começou, daí é outra realidade, né? Que daí muda todas as regras do jogo, né? E fala para nós um pouquinho, como é que toda essa expectativa você já comentou. E como que é a realidade, tá? Agora eu vou me tornar empreendedor. E aí, o que acontece? Como é que é o dia a dia do empreendedor? Quando começou, então, a empresa oficialmente, né? Que era uma empresa de design, marketing, websites, tá? Também relativamente uma coisa revolucionária para a época, né? Uhum. Já tinha sites, mas não necessariamente era uma coisa tão difundida ainda, né? Nem toda empresa tinha, então tinha um mega do mercado ainda aberto e eu fazia as projeções assim e era, meu Deus, cara, agora vai dar, né?
E quando a gente começou a trabalhar efetivamente, uma das primeiras coisas, assim, as primeiras percepções, né, que a gente teve, que eu tive, que eu digo eu e o Fagner, né, naquela época, foi que, cara, assim, ó, a expectativa e realidade, né, vamos botar agora na balança. Então, expectativa, ganhar 10 mil por mês, pá, agora eu faço meus horários, nossa, agora tão feito, ixi, vou comprar um carro, vou não sei o quê. E, na verdade, era o contrário, a gente chegava cedo na empresa, saía 11 da noite da empresa. Então, chegava, sei lá, 6, 7 da manhã, era bem cedo mesmo, né? Eu sempre tive um hábito de acordar cedo. Começava cedo e, às vezes, parava às 11h30. E às vezes, não tinha que parar porque precisava parar, porque não aguentava mais, mas tinha que fazer mais coisa ainda. Então, trabalhar de sábado, feriado, uma coisa que foi riscado do calendário totalmente, né? Então, é uma coisa que até hoje, na verdade, não me arrependo disso, mas realmente assim muda a tua realidade. A gente fica imaginando que vai acontecer grandes coisas, mas a gente não sabe o caminho que a gente precisa percorrer para chegar nessas grandes coisas. E é aí que vem a grande diferença e talvez a maior ilusão do empreendedorismo como um todo, né? A gente imaginar que é só abrir empresa e tá tudo bem. Na verdade, é o inversamente proporcional. Tá, abriu empresa, tá, agora tu vai ver do que é bom para tosse. Então agora vamos botar para trabalhar literalmente. Mais ou menos essa foi a grande barreira, né? Então começar a trabalhar muito mais do que o dobro, com uma, como é que eu posso dizer, com uma obrigação muito maior e com um risco agora. E como funcionário tu não tem esse risco, né? E isso muda muito a regra do jogo, né? Tu trabalhar com risco nas costas é outro tipo de resultado. Então tu vai muito mais engajado, tu vai com muito mais sangue nos olhos realmente, né? Só que é aquela coisa, né? Tu te exige N vezes mais. O que você percebeu no dia a dia, assim, do empreendedorismo? O que mudou com relação àquela realidade que tu esperava? Quando a gente lê, né, tipo, a gente lê os casos aí de grandes empreendedores, né, de grandes resultados, né, a gente olha o resultado. E esse talvez é um dos primeiros grandes erros de qualquer novo empreendedor. A gente olha, lê, o que a gente vai pesquisar então? Nossa, resultados do empreendedorismo. Tu vê lá o George Lehman, lê os caras da Ambev, lê os caras da Coca-Cola, fica olhando esses cases que são uma coisa surreal. Não estou dizendo que a gente não consegue. Todo mundo pode, tá? Não estou tentando baixar a bola, mas caia na real. Não é abrir e estar assim. Tem uma jornada que está atrás da cortina que é muito longa. E essa jornada, eu digo assim, um primeiro grande passo é validar o teu negócio. Depois é uma questão realmente de desenvolvimento do empreendedor para poder ter realmente esse mérito, né? Então essa ilusão do empreendedorismo que tudo é fácil é uma coisa que todo mundo deveria ter essa percepção de realidade. Eu não estou dizendo que é desestimular, muito pelo contrário, é estar consciente do que vai acontecer e não achar que vai ser tudo mil maravilhas, que vai ser só pegar e fazer e que vai dar tudo certo. Sim. E dando uma continuidade, como é que surgiu o Protocolo Lucro Forte? Daí a história já fica mais longa, né? Entre o surgiu o Lucro Forte, essas expectativas e realidade, aí no meio tem-se uma falência, né? Então essa primeira empresa que foi aberta, aí a gente depois de 1 ano e pouco mais ou menos, acabou falindo, ela quebrando, parando, sei lá como é que é chamar. Naquela época a gente nem sabia o que era uma falência, a gente simplesmente disse que não está dando certo, vamos parar, né? E por quê? Porque a gente não tinha noção realmente. O único pensamento que a gente tinha bem no início era só trabalhar. E só trabalhar não resolve, olha, que massa isso. Então não é só isso o pensamento, não é só trabalhar que resolve. Então não adianta trabalhar 24 horas por dia e dizer agora vai dar lucro, não dá trabalhar mais. Na verdade, muitas vezes dá menos resultado porque tu acaba se sufocando e não consegue pensar no que tu tem que pensar. Então dentro dessa lógica, o que aconteceu? A gente trabalhou mais do que pensou no primeiro negócio. E não se preparou para ter algum tipo de resultado. Ou seja, vocês eram os melhores funcionários da sua Nós empresa. éramos os melhores Parabéns. funcionários da nossa empresa. Tu já olhou minhas lives, né? Então, assim, nós éramos literalmente o melhor funcionário do negócio e o pior administrador. O pior administrador. A gente não administrava nada. Eu ia falar um palavrão agora. A gente não administrava nada, literalmente. A gente simplesmente estava lá fazendo o nosso melhor. Na hora de pagar a conta, a gente corria atrás de pagar a conta. Na hora de fazer, fazia. Até que, então, 1 ano e pouco depois, a gente percebeu que estava correndo atrás do rabo, escravo do próprio negócio. E dentro dessa mudança... E me diz uma coisa. Quanto era o teu salário como empreendedor naquela época? Salário? O teu prolabore, né? What the fuck is this? Ou seja, nós tirava a grana para sobrevivência, literalmente. Naquela época, até agora, se você me permite agora como esposo, né, compartilhar,
chegamos ao ponto de pedir para passear na casa dos outros para comer. Né? E isso porque realmente a coisa não andava, né? Então a gente só pensava realmente em trabalhar, e isso não é a melhor saída, não é a saída mais inteligente, é a saída mais honrável. Nossa, pelo menos eu me esforcei, mas espera aí, usa a cabeça, começa a se preparar. O empreendedor que não está preparado, ele pode ser sabotado por ele mesmo, literalmente. Agora, tirando isso, então, do onde é que surgiu, né? Vou voltar para a tua pergunta para nós não ser muito fora. Então, houve esse primeiro ato aí, né? E daí, para fazer essa virada, né? Naquela época a gente teve um filho, né? E bem, mais ou menos, sintonizado algumas coisas aí. Nesse novo negócio, então, que era no agronegócio, que eu peguei uma representação, e quando peguei essa representação comercial, eu percebi umas coisas que eu não tinha percebido. A empresa que eu peguei para representar era de suplementos minerais, e eles tinham um corpo técnico, um corpo comercial a nível nacional, né? Então os caras tinham expertise de vendas. E eu nunca tive expertise de nada, na verdade. Eu só tinha vontade, né? E muita coragem de fazer. E os caras começaram a me mostrar como vender. E naquela época, o que aconteceu? Eu comecei no nosso município, depois vou passar no município do lado, e foi abrindo, e só com representação chegou a, se eu não me engano, era 272 municípios. Então a gente pegou a maior parte ali do oeste, né, de Santa Catarina naquela época, né? Isso porque eu adquiri um conhecimento que eu não tinha. E aí caiu a primeira ficha. Peraí, eu tenho que me preparar. Se eu tiver pronto, aí a gente começou a gerar dinheiro, mas não necessariamente aquele dinheiro, vou botar assim, gerava algum tipo de resultado. Então a gente vendia um monte e não via lucro. Não sobrava dinheiro no fim do mês, né? Pelo menos assim, o que tinha? Tinha um giro, tinha um fluxo, né, na empresa, né? E talvez você que está ouvindo agora isso, ou vendo aí pelo YouTube, também pense aquela coisa assim, não, tem um giro na empresa, não, tá legal, e se no desespero tu precisar, tu tem onde é que tirar. Mas tu sabe que vai faltar para o boleto. Sabe que vai faltar no final do mês, ou para folha de pagamento, coisa assim. E daí eu comecei a preparar. E literalmente levei muito a sério isso. Na época eu fiz, não faço ideia quantos cursos do Sebrae. Mas fiz tudo o que eles tinham para fazer lá dentro. E percebi que era muita coisa operacional, assim, tipo, mais para, como se fosse para tua equipe, uma coisa do tipo. Não desmerecendo, né? Sebrae, eu acho que faz o seu papel de alguma maneira, mas eu acho que não entra no enfoque do que o empreendedor mais precisa. Sim. É criar a cabeça realmente de ser dono de empresa, criar a cabeça de empreendedor, se botar no seu lugar. E essa foi, acho que, a primeira chave que virou, que deu a possibilidade de criar o Lucro Forte, esse protocolo. O protocolo ele surgiu de ter virado uma chave na minha cabeça. Ou a gente está preparado como dono de empresa, ou a gente está morto. Não tem meio termo. Pode falar o que quiser. Ou tu está preparado, ou tu está fora do jogo. Não tem. Estatística no Brasil não mente. 69% é uma falência. Hoje, 78% das micro e pequenas empresas estão no Serasa. É só pesquisar no Google. Tá lá. É 5 milhões de empresas. E o quantas empresas tem nesse segmento? 5 milhões e pouco, não dá nem 6. Então a maior parte está no Serasa. Olha que cúmulo isso. E esse cúmulo acontece porque ninguém está preparado. E aí que iniciou essa minha jornada aí, então, de descoberta então, da preparação. E eu fiz tudo quanto é tipo de curso. Naquela época até estava cursando administração também, né? E a única coisa que eu via é que quase tudo que eu via não conectava. Não era realidade. Essa é a real. A real é essa. Eu via um curso bonitinho, mas que não era realidade aquilo. Era uma viagem na maionese. Desculpa o termo. Não desmerecendo os méritos, né, dos cursos, né? Só que para mim parecia tudo viagem na maionese. E essa viagem na maionese fazia o quê? Com que eu pegasse 5% daquilo para aplicar e o resto não era aplicável. Eu até brincava, né? Não desmerecendo de novo os cursos, né? Que a gente vê por aí. Mas era 2 horas de apresentação, daí mais não sei o quê, daí da introdução, que a gente vai discutir, daí 3 horas de conteúdo, tchau, vou embora, volta amanhã. Então, assim, não é uma coisa realmente faca na bota ali, tipo, vamos realmente botar resultado. E isso muda a regra do jogo. Tu pegar e realmente ter algo que te dá o resultado. E aí o surgimento, então, do protocolo, depois de eu fazer uns 20, 30, 40, eu nem sei quantos, eu perdi uma boa parte dos certificados, acho que eu devo ter só uns 40 ainda aí. Então, depois de se preparar em tudo que é área, eu percebi que aquilo tudo não resolvia. Num dia que estava o nosso pequeno Johan, ainda bebê naquela época, veio o Edson de Jesus, lembrei o nome agora. Veio na nossa casa passear para ver o neném, no caso.
E o cara dava treinamento para dono de empresa, e enfim, tinha negócio, a família dele tinha negócio. E ele discutindo alguns assuntos de negócios naquela época, me veio um insight e eu fiquei com aquela coisa matutando, né? Quando ele foi embora, a primeira coisa eu rabisquei um treco no papel. Eu digo um treco porque não era um treco mesmo. Era um rabisco qualquer lá de algumas ideias que eu pensei que ia dar certo. Cheguei na empresa nessa semana seguinte. E nisso de chegar na empresa na semana seguinte, eu acabei abrindo e lapidando um pouco e acabou gerando alguma coisa ali. Pensei, cara, isso aqui pode ter fundamento. Sabe quando tu pensa, isso que pode ter fundamento. Eu vendia bastante e não tinha lucro. Nisso, começou a vender mais ainda. Mas ainda não deu bem na veia. E daí, em algum momento ali, caiu uma ficha, eu coloquei algumas pecinhas, eu diria que faltava, dentro desse processo. E com esse processo mais montado, começou a sobrar. E começou a vender mais ainda. Isso foi mais legal, né? Então começou realmente a alavancar. Naquela época, quando aconteceu esse fato dessa primeira criação, eram 60 e poucos mil, esse número não lembro exato, que a gente faturava mensal. Isso foi nem 2 anos depois, era 572 mil. Então isso é uma diferença quase que astronômica, algo que não se vê num livro e algo que não se aprende num cursinho por aí. Então, literalmente aplicado na prática, e essa é a grande diferença. Então, naquela época, essa empresa, então, para mim, foi disruptivo. Foi disruptivo. Tu conseguir sair de uma realidade, né, que tu tem que trabalhar 12, 18 horas no dia, para uma realidade de reduzir carga horária e conseguir tirar o salário, então, como tu falou, ou melhor, né, agora, então, vamos romper essa barreira de salário e ter um prolabore. Saber o dia do mês que pode retirar. Ou melhor, tá pré-agendado essa retirada, sem tu precisar se preocupar se vai ter o dinheiro na conta. Poder pagar antecipado os salários dos funcionários para não precisar esperar até o dia. Para não precisar no dia ter correria, porque todo mundo ia pagar no mesmo dia no banco. Então a gente poder pagar no final do mês antes de chegar o dia 5. Então esse foi o tipo de realidade que a gente acabou vivendo naquela época. Então foi muito bom assim conseguir construir algo. Naquela época não se chamava Lucro Forte, tá? Só era o jeito que eu fazia. Então não tinha nome, era inominável ainda, né? Então, mas era o jeito que era executado, né? E como que desse protocolo Lucro Forte surgiu a Universidade de Negócios e a implantação do protocolo Lucro Forte em outras empresas? Tá, aí tu já foi um passo grande. Eu vou dar um passo antes. Então, entre esse negócio aí que deu um grande resultado e a Universidade de Negócios, nós temos uma empresa no meio disso ainda. E aí, os primeiros processos de consultoria. Então, explica para nós. Vamos lá. Então, essa empresa que faturava então, um pouco mais de $500 mil aí aquela vez por mês, acabou sendo fechada. Então, olha que ironia do destino. O que aconteceu? Então, assim, em 2015, se eu não me engano, houve aquela famosa pedalada fiscal da Dilma, né? Então, eu vou explicar de um jeito bem simples, tá? Então, para você que vai ver e talvez vai dizer, não foi bem assim, mas eu vou dar o resumão, a realidade que eu vivi. A pedalada fiscal foi o quê? Pegar dinheiro de algum lugar, lá no governo, para tapar um buraco do governo em outro lugar. Mais ou menos isso. Que lugar que foi tirado o dinheiro? Da linha de Pronaf. Como eu trabalhava na área agrícola naquela época, foi retirado o dinheiro da linha de financiamento dos meus clientes. Naquela época, para ser bem exato, era 7,3 milhões de reais em contratos que nós tínhamos, com uma única cláusula de rescisão válida, caso o banco não aprovasse financiamento. Então, a gente assinava contratos com os clientes e automaticamente caducou todos esses contratos. Por quê? A linha que nós financiávamos os nossos clientes não tinha dinheiro. E 98% do faturamento era baseado nos financiamentos e os outros 2 eram as manutenções. Ou seja, depois de 5, 6 meses sem faturamento, porque ficou, se não me engano, 7, 8 meses sem ter nada de dinheiro ali para renovar a linha de novo, daí no outro ano seguinte. Nesse meio tempo, a gente acabou optando em fechar o negócio. Literalmente, paramos o negócio. Por ser inviável, realmente. Não tinha previsão para voltar o dinheiro. E aí eu acabei parando de trabalhar. Olha que maluco, né? Eu fiz, acho que a coisa mais doida, que para mim, que eu adorava estar nesse ciclo, parei de trabalhar, a gente acabou mudando de cidade, né? E nessa parada acabei decidindo construir, então, a nossa casa. Eu fiquei no limbo não, né? Mas quase um ano, na verdade foi um pouco menos, né? Mas nesse período de construir a casa, eu fiquei 1 ano e 2 meses, acho, 1 ano, 1 mês, uma coisa assim. Focado realmente, botando a maior parte da minha energia na construção da nossa casa. Fiz uma casa do jeito realmente que eu queria, com todos os detalhes e tal. Eu nunca parei para mexer nisso, então a gente parou para isso. E aí nascendo o nosso segundo filho no meio, então, enfim, casa nova e tudo mais. E no meio desse processo, então, surgiu as consultorias. Como as pessoas sabiam do que eu sabia, vários começaram a me pedir, Jackson, já que tu tá aí nessa coisa aí, não tem como vir aqui na empresa?
E daí surgiu, no sem querer querendo, olha que brincadeira, eu fui fazer consultoria para uma empresa de Pinhal Grande, uma pequena empresa perto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e de uma empresa de Passo Fundo. Nessas duas empresas, então, era muito, muito engraçado, que agora eu lembro da tua carinha, uma vez, que eu voltei todo empolgado, né, da consultoria, que eu achei muito massa fazer aquilo, porque eu adorava empreendedorismo, eu unia o útil ao agradável, né? E a percepção que eu tive dentro dessas consultorias é que o pessoal não... Tipo, nossa, como é que eles não sabem disso? Tipo, é muito básico, é muito simples de fazer. Cara, tá na cara, é só fazer. E as pessoas não sabiam. E empreendedores, não era brincadeira, a gente faturando 300 mil no mês. Então, assim, nossa, como eles não sabiam disso? E nisso eu pensei, não, aí parece que foi mesmo que dar uma alongada, né? Dizer, não, agora eu vou abrir empresa de novo, né? E nessa do abrir empresa de novo, surge então uma empresa de novo na mesma área, do mesmo segmento que eu acabei abrindo. E nessa área de novo, no agronegócio e tal, eu trabalhei uns 6, 7 meses. E nesses 6, 7 meses aconteceu duas coisas apoteóticas na minha história. A primeira delas, nós em 6 meses crescemos mais do que os primeiros 4 anos da empresa antiga. Porque eu sabia o caminho, eu tinha a parada na mão, isso era muito louco. Você aplicou o protocolo Lucro Forte. Exatamente. Ainda não tinha esse nome, tá? Mas literalmente eu apliquei a parada e a coisa voou. Foi muito massa, assim, em questão de 3 meses nós saímos ali de um faturamento de nada, de não existir, já para uns 60, 70 mil, ali para passar 100 mil já em quase nada, coisa que eu demorei 4, 5 anos para romper da outra. E dentro dessa pegada, então, quando começou a acontecer isso, a gente se empolga, né? Porque o crescimento é empolgante. Assim, nossa, quem cresceu um negócio, sabe? É muito empolgante ver teu negócio crescer. A gente cresceu um ponto e daí começou a vir algumas coisas antigas. Aquela coisa assim, tipo, pá, mas eu já fiz esse negócio. E eu provei de uma coisa antes dessa empresa que... Talvez nem pra ti eu falei isso, tá? Agora vamos fazer confissões de um casal aqui agora. Que eu provei daquela coisa da consultoria e eu achei muito massa fazer isso. Aquilo me dava uma energia. Parece que eu nasci pra fazer aquilo, sabe? E nisso, um dia, do nada, eu cheguei e falei, então, pra essa pessoa que tá comigo agora aqui no podcast. E disse, não, eu vou ajudar outras empresas. Eu nasci para fazer isso, não nasci para fazer esse outro negócio. Estou até meio engasgado aqui falando. E que foi um dia impactante, porque o nosso recomeço, então, no novo negócio, eu disse, não quero esse recomeço, quero fazer um recomeço novo mesmo, que faz sentido para mim. E aquilo fazia muito sentido para mim. Mexer realmente com essa capacitação, com esse treinamento de outras empresas. Aí eu optei em vender, então, essa empresa, vendi pro antigo sócio, né? E aí surgiu, tá, então eu vou capacitar outros, né? E vamos ver então o que fazer agora. E nessa então, de o que fazer agora, a primeira coisa, vou dar treinamento. Porque assim, esse conhecimento que eu tenho agora aqui comigo é ímpar. Ninguém tem isso. A percepção que eu tive, tá? Não que ninguém tenha, né? Talvez mais pessoas tenham de uma maneira diferente, não com esse nome tão bonito, que nem Lucro Forte. Mas talvez outras pessoas tenham, mas eu pensei, eu vou fazer isso, realmente. E daí surgiu a minha primeira investida, né? Então eu pensei, como fazer isso? Mas se eu vou fazer isso para realmente impactar o Brasil. É isso que estava dentro de mim. Eu disse, eu vou fazer diferença. Porque eu já quebrei por não ter essa informação. E eu sei da dor que é tu começar um negócio do nada, ou pegando tudo que tu tem de reserva, botando lá dentro, assim, literalmente se lascando. O termo mais cruel mesmo é esse, a gente se lasca às vezes no começo. E fica desesperado com a tua família na mão, sem ter algum tipo de resultado. E nesse ponto, então, literalmente eu pensei, eu vou fazer isso online, que eu posso fazer para o Brasil inteiro. E nesse no fazer online, então, surgiu o primeiro nome, então, né? Foi Líder em Você. Achei muito bonito o nome, né? Achei um nome bonito, mas não sabe quando não dá liga. Até que, aí, isso em 2018, em janeiro de 2018, então, né? Foi feito para os primeiros, então, para as primeiras empresas, né? E foi passado o protocolo de uma maneira diferente que é hoje. De uma maneira, eu vou dizer assim, entre aspas, mais arcaica, né? E as coisas ainda estavam assentando. E daí se criou, então, o protocolo. Foi batizado daí como protocolo. O nome, então, surge ali, né? Do protocolo. Então, foi criado o protocolo do Jackson, que é como eles chamavam no começo, né? O protocolo do Jackson. E o protocolo do Jackson foi, então, as primeiras empresas começaram a implantar em janeiro de 2018 isso. E tu lembra quem foi a primeira pessoa que entrou e aplicou o protocolo do Jackson? Com certeza. O Jonathan, prestador de serviços
instalador de papel de parede. Então, um prestador de serviços foi o primeiro. A primeira pessoa que teve, naquela época dá para dizer, coragem em ter acreditado em mim, que não tinha referência nenhuma, não tinha um depoimento, não tinha uma prova que daria certo. Só que a gente, naquela época, eu acabei conversando até com o Jonathan por telefone, a situação era diferente, tinha mais tempo, no caso, né? Hoje já mudou bastante a realidade. E eu falei com o Jonathan, expliquei qual era a ideia. Ele disse, não, cara, eu vou acreditar em você. Então foi o primeiro. Junto com o Jonathan, entrou o Robson, que tinha uma padaria. Então foi uma empresa de serviço e uma de comércio, no caso, né? Que foi assim, o start foi com 2 empresas. Então, primeira turma da Universidade de Negócios, então agora uma coisa que ninguém sabia, então agora vai ao ar. Foi 2 empresas que começou. E foi muito massa esse começo, literalmente. E como é que estão essas pessoas hoje? Tu tem ideia de como é que tá o negócio deles? Do Jonathan e do Robson? O Jonathan, vamos por partes. O Jonathan é aqui do Rio Grande do Sul, eu acabei tendo um pouco mais de contato com ele. Até o Jonathan eu conheci pessoalmente uma vez no aeroporto em Porto Alegre. Ele disse, cara, no dia que tu vier a Porto Alegre, tu me manda. Um dia eu mandei o WhatsApp, literalmente. Cara, eu vou estar no aeroporto 45 minutos. Cara, eu vou lá. E o cara veio lá, literalmente, foi no aeroporto para falar comigo. Então o Jonathan é um dos alunos, né, que eu acabei conhecendo. E ao longo dessa jornada de 1 ano, o que acontecia na vida do Jonathan, então, quando ele entrou na universidade? Ele entrou na universidade com... Eu não tenho certeza, se não me engano, 7, 8 funcionários. Ele tinha 2, 3 equipes de instalador de papel de parede, girava um monte, é um dos melhores, se não o melhor de Porto Alegre. Então, assim, a qualidade do serviço dele é fenomenal. Ele girava muita grana e não ganhava dinheiro. Essa era a realidade. E eu disse para ele, cara, eu sei como romper. Eu rompi essa barreira, né? E ele acreditou em mim. E eu vou dizer assim... Obviamente, na jornada, né, muitos desafios, né, como qualquer negócio, né, isso não é um conto de fadas, né, não é um milagre o negócio, mas o que aconteceu agora, no início desse ano, então basicamente 1 ano e 2 meses depois, tipo uns 14, 15 meses depois de ele começar a aplicar o protocolo, um dia ele me manda uma mensagem, olha que massa, no WhatsApp. Então o Jonathan ainda é uma das pessoas que tem o meu contato direto ainda, né, e o Jonathan mandou uma mensagem, Jackson, comprei uma casa. Por que ele falou isso? No ano de 2018, o Jonathan não tinha casa e falou para mim, cara, eu quero comprar uma casa, só que eu não sei como é que vai ser, porque o banco não está liberando crédito. E ele não conseguiu crédito no banco. Olha que doido. E ele mandou uma mensagem, eu comprei uma casa. E eu, cara, como é que é? Então, não, cara, não precisei do banco. Não precisei do banco. 1 ano e 2, 3 meses, eu não tenho certeza que ele me passou. No dia que ele passou a mensagem era 1 ano e 4 meses, mas como ele comprou antes, então vamos chutar 1 ano e 3 meses. O cara compra uma casa sem precisar de banco. Realiza isso agora. E não foi uma casinha, né? Ele gravou um vídeo, cara, que massa. Vamos ver se depois na edição a gente bota uma imagem dele falando dentro da casa que ele gravou um vídeo dizendo, eu queria comentar, né, dos resultados da universidade, né, e tal. E aqui eu tô dentro. Isso é muito massa. Isso não tem preço, literalmente. Isso não tem preço. E segundo, até a situação do Robson. O Robson eu acabei tendo um pouco menos de contato do que com o Jonathan, mas o Robson já tinha um negócio um pouco mais estruturado, um pouco mais amplo em padaria, fatura bem, perto ali de 100 mil reais na padaria. E ele girava um monte e não sobrava grana. Então, uma situação muito parecida, né? E o que aconteceu? Ele acabou ampliando o faturamento dele em 20% com a mesma estrutura. Ou seja, ele não ampliou os custos do negócio para isso. Ele conseguiu expandir a empresa, que era mais o que ele queria. Ele queria mais aumentar o negócio, vamos botar assim, do que só deixar ele do jeito que estava. Então ele focou a energia dentro do protocolo. E aí quem conhece o protocolo sabe que tem partes focadas para ampliação de volume, tem partes focadas em ampliação de lucro. Então essa que é a grande sacada. E ele utilizou mais a parte, literalmente, de ampliar volume de venda. E o cara ampliou o volume de venda sem investir nada, sem botar um funcionário a mais, sem comprar uma máquina a mais. E eu nunca me esqueço dos primeiros áudios que ele mandou. Foi muito louco. Jackson, meu Deus, eu vi um negócio aqui no teu protocolo. Cara, eu tô perdendo muito dinheiro. Ele mandou assim, apavorado. Primeira semana, assim, é muito engraçado, né? As primeiras reações dos alunos da Universidade de Negócios mata pau. Porque assim, o que acontece? Os caras têm sacadas que tava caindo de maduro na frente. Por isso eu digo, é simples, mas ninguém olha.
E acabou destravando. Em questão de 1-2 meses, o cara ampliou 20% do faturamento. Só tem que fazer, né? Só tem que fazer, mas fazer a coisa certa. Muitas vezes a gente toma um monte de ação, eu até digo, né? Mas o cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Então tem dia dos pais, dia das mães, Natal, o que eu vou fazer? O que o concorrente está fazendo? O concorrente fez uma promoção de tal coisa, 20% de desconto. O que tu vai lá e faz? Vai lá e mete 20% de desconto. Você não conhece os números do concorrente. Aí tu vai fazer com base no concorrente. E eu ainda faço uma brincadeira agora cruel com quem está ouvindo. Assim, o teu concorrente baixou o preço para pagar a folha de pagamento e os boletos que ele tinha, porque ele ia atrasar. E daí você vai lá e faz a mesma coisa. O teu concorrente às vezes está torrando a grana dele para fechar a conta. E você vai junto e pula no mesmo barco que está afundando. E isso é uma das coisas que mais mata a empresa no Brasil. Não saber o que fazer e pular junto com quem está morrendo. Literalmente, porque a gente olha para os outros e acha que os outros é bom. Só porque você está vendo só a fachada é bonitinha. A fachada é bonitinha. Sim, ele está devendo a fachada ainda. Então, assim, a gente tem que parar de olhar para o que o outro faz e olhar para dentro da nossa empresa, conhecer os próprios números e saber como tomar decisão com base naquilo. Isso muda total a regra do jogo para qualquer negócio. Literalmente. E depois, então, do Robson, tu lembra com quem foi o próximo aluno que entrou? O terceiro é o famoso Ronei. Eu digo famoso porque tem muita gente questionando o Ronei. O Ronei tem uma indústria de móveis, ele industrializa móveis planejados, sob medida, né? Então, cozinha, quarto, faz tudo. Então, ali eu conheço um pouco mais porque eu acabei até vendo filmagens dentro da indústria dele. E quando ele entrou era aquela coisa assim, Jackson, tá legal, mas a gente tem que vender mais, a gente tem que ter mais lucro, que não sobra dinheiro, a gente está pensando em demitir. E ele meio que buscou, naquela época, assessoria, né? Mas não era assessoria, era o protocolo, no caso, que eu ia entregar para ele. Buscou, então, essa assessoria para saber como estruturar a empresa dele se ele fosse demitir, porque ele não conseguia pagar os funcionários. Olha que bizarro. E o que acontece depois? Falta gente para trabalhar na empresa. Então, logo na sequência, a fábrica dele ampliou a lucratividade absurdamente. Tem várias pessoas que talvez já viram o vídeo dele. Ele conseguiu aumentar em 300% a lucratividade. Não é 300% de lucro, tá? Não vão interpretar errado aí. É 300% a lucratividade. Ele triplicou o que sobrava de cada venda. Com a mesma estrutura também. Com a mesma estrutura. E melhor que isso, ele não só ampliou a lucratividade, como começou a aumentar o volume de vendas. E daí o que acontece? Agora sabendo onde é que foi o Jonathan? Então, onde é que foi o Ronei? Antes que você pergunte, o que aconteceu mais ou menos, um pouco menos de um ano. Um dia ele me manda um WhatsApp também, ele disse assim, Jackson, eu preciso que tu me ajude a tomar uma decisão. Eu disse, como assim? Fiquei pensando assim, uma coisa meio estranha, né? Do nada ele mandou um WhatsApp, não, eu tô pensando em investir em maquinário. Tipo, uns 100 mil em maquinário. E que ele estava vendo uma forma de pagar sem banco. E assim, isso é disruptivo. Hoje ele automatizou parte, assim, cara, analisa uma fabriquinha. Não desmerecendo, Ronei. Mas era uma fábrica pequena. E o cara automatizou, comprou uns maquinários de gente grande lá dentro da empresa. Por quê? Porque dá lucro o negócio. A empresa dele é uma máquina de fazer dinheiro. Por que não ficar maior? Por que não ficar maior? Olha que louco isso, né? Então, se o cara começou a crescer. E é muito louco isso. Isso eu acho que é o grande pagamento desse trabalho. Porque tu vê as pessoas olhando coisas simples, coisas de fácil aplicação. Que nesse caso foi o Jonathan em serviço. Foi a questão do Robson, uma padaria, que seria um comércio. No caso do Ronei, que foi uma indústria. Então, assim, e não para aí. Era isso que eu ia te perguntar. O protocolo, ele serve para todos os ramos, todas as empresas? Até hoje, quem participou, isso hoje, nós estamos em agosto, tem que lembrar a mesa, né? Então, começo de agosto de 2019, não sei quando é que tu está ouvindo essa gravação, esse vídeo, mas hoje são aproximadamente 400 empresas. Dessas 400 empresas, quem aplicou na prática, tipo o livro, assim, tu deixar ele fechado não funciona. Quem abriu esse livro do protocolo Lucro Forte, aplicou na prática, teve muito resultado. Teve casos como esse. Então a gente tem vários casos como esse. Pessoas que estavam descrentes. A gente tem depoimento de gente, eu tô querendo fechar a empresa, eu não tenho dinheiro para rescisão. O que eu faço, Jackson? Eu recebi esse tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta, assim, é um absurdo. A pessoa com a corda no pescoço, eu pulo para cá ou para lá. Entende? Para estar se enforcando. E meses depois é o contrário. Não somente tá com o negócio já com
botar assim os pés no chão, mas amplificando a lucratividade ao ponto de ter que botar mais gente para trabalhar ainda, né? Então começar a realmente alavancar o negócio. Hoje, então, em termos de todo tipo de negócio, assim, só fazendo um parênteses, tem indústrias, então, de imóveis, indústrias que revendem, que fazem parte da industrialização e compram outra parte, então que fazem uma mescla ali de comprar peças e montar peças. Artefatos de concreto, eu não vou lembrar de tudo, porque uma vez eu vi a lista, é quase 60 tipos de negócio. Então, indústria de... Vamos lá ver se tu me ajuda agora também. De máquinas, indústria de máquinas também. É questão de sorvete, então vamos botar como indústria, mas que também tem comércio junto. E aí que tá o legal, que como a forma que o protocolo ele age, você pode estar direcionando, vou botar assim os cálculos, os números, para a prestação de serviço, para o comércio e para a indústria, num mesmo negócio. E aí que é disruptivo, porque você tem que buscar um cursinho para isso aqui, não desmerecendo o cursinho. Um cursinho para indústria, um cursinho para comércio. E se tu tem um comércio e indústria, como é que tu encaixa essa birosca aí? Ou indústria presta serviço também, né? Muitos casos. Exatamente. E tipo oficina, que presta serviço e vende peça. É um comércio com serviço. E que cada negócio tem as suas proporções. E não é mais comércio, não é mais indústria, né? É tudo mesclado. E aí que vem a grande sacada, que a coisa não é que ela se adapta, ela é feita para isso. Ela é feita para fazer rateios em modelo industrial, rateios em modelo de serviço, para fazer o cálculo da formação de preço, contemplando a mão de obra dentro, se for necessário ou não. Então a coisa realmente é encaixada do jeito que tem que ser para a pessoa ter resultado. Seja ela uma indústria grande, então, ou um grande distribuidor, a gente tem alunos que faturam basicamente 3 milhões por mês. 3 milhões por mês. E eu já recebi o WhatsApp desse cara que aplicou um negocinho e deu 180 mil de lucro. Tipo, deu um ROI isso aí, né? Deu retorno esse investimento dele. E então, tem empresas pequenas também. E tem empresas pequenas. Então, os famosos mini mercados, né? Tem alguns, né? Ou pequenas padarias, fatura ali na volta dos seus 10 mil. Lanchonete. Nossa, lanchonete, restaurante, tem vários. Ambulante, pizzarias. Né? Tem ambulante. Tem ambulante. Também. E coisa que eu vou ser bem sincero, que nem eu imaginei no começo que poderia dar certo, porque eu não imaginei que um ambulante não é um negócio. E eu estava errado, e perdão por isso. Perdão por isso, porque assim, às vezes a gente mesmo eu sabendo o poder que tem dentro desse protocolo, a gente fica, pá, mas será? E daí a gente começa a ver um resultado, 2, 3, e um atrás do outro, e é todo mês. E hoje a gente recebe o WhatsApp, mensagem em Face, em Messenger, direct no Insta, no YouTube, todo dia. De gente falando, cara, tu mudou minha vida. E não é eu, é na verdade um treco que eu comecei lá como treco, né, que nem eu falei antes, que se tornou um protocolo e que hoje eu acabo compartilhando várias estratégias e várias formas e agregando agora conhecimento de tanto aluno, acaba lapidando e melhorando o processo ainda mais, porque é baseado na realidade e é aí que vem a diferença. Esse protocolo é feito dentro de uma empresa, não é lendo um livro. Não é baseado na tese do fulano do Beltrano, não. É baseado numa empresa. É de verdade o troço. É baseado em fatos reais. Que eu acho que é o melhor tema, né, para isso. Então, Jackson, agora tu consegue explicar para nós o que é uma empresa lucro forte? Da onde surge, então, esse dito desse conceito, né? Quando a gente fala de empresa lucro forte, a gente tem, vou pegar assim, uma ideia bem simples no seguinte sentido. Empresa lucro forte é uma empresa que tem lucro e o forte por quê? Porque é todo santo mês. E mais, eu ainda estimulo a dizer que é toda venda. Então, sim, toda negociação que você faz gera lucro para você. Porque hoje o que acontece? Muitas empresas no Brasil, a maior parte delas está insegura, com medo do que vai acontecer. Que é uma crise, é concorrência, é tudo. Tá tudo acontecendo aí fora, é um tiroteio porta fora. Só que o que é uma empresa lucro forte? Ela tá forte no sentido de trazer segurança para o dono da empresa, no sentido de trazer resultado, que é a base de todo o protocolo, realmente, para trazer resultados, para você não ter medo. O que vai dar no final do mês? Então é para tirar isso do radar, é tirar isso da frente do dono da empresa e literalmente, ele tem uma empresa forte, tem uma empresa com lucro e forte, uma empresa lucro forte. E aí que surge a grande big idea, a grande ideia do negócio, que é realmente fortalecer os negócios aqui do Brasil. Porque no meu, agora pegando os meus anseios pessoais com esse trabalho, juntando com o lucro forte, o que é?
Eu acredito muito no Brasil. E você que está com o meu lado que sabe que realmente eu tenho essa veia, essa ânsia de querer fazer algo que ajude o Brasil a sair do jeito que está. E não sei em que época tu está vendo isso, mas na época que eu estou gravando não está legal não. E realmente, o que eu penso? Se nós que somos empresários e empreendedores fizer a nossa parte, e não é a nossa parte em fazer caridade não. Não estou dizendo que não deve fazer caridade, pode fazer caridade também. Agora é fazer a nossa parte em fazer o nosso negócio funcionar. O teu negócio, de você que está me ouvindo agora, se der lucro e funcionar, tu gira economia, tu acaba ajudando muita gente. Então esse é o nosso papel como empresário. A gente tem a responsabilidade de fazer nossas empresas terem lucro. Literalmente, todo mês. Então é realmente trabalhar com esse foco. Sabe, ter vontade de fazer esse foco funcionar. Porque se você tem uma empresa que não gera lucro, vai ser funcionário. Simples assim. Não tem por que tu se expor a tanto risco. Tá botando a família em jogo, tá botando a família em xeque muitas vezes, para nada. Então é tua responsabilidade como dono de empresa ter lucro, fazer sobrar no final do mês. É para isso que tu tem uma empresa, não é para bonitinho não. Então assim, ou tu faz esse negócio para dar resultado, ou para. Deixa quem está no mercado querer fazer a coisa direito. Agora, se tu não consegue fazer a coisa direito, se prepara. Para mim, a ficha caiu lá atrás. Graças a Deus. Agora, para você que está aí, dentro dessa pegada, agora talvez chegou o teu momento. Se ainda não está dando lucro, e lucro forte, dando lucro todo mês, faz o que tu tem que fazer, se prepara. Depende só de ti, né? Literalmente. Jackson, existem algumas pessoas que têm vergonha de ter lucro. O que tu fala para essas pessoas que têm vergonha de ter lucro? Ah, mas eu não posso ter lucro. O pior é que às vezes não é consciente, né? Isso que é o pior. Não é que eu tenho vergonha. Eu não posso cobrar mais porque ninguém vai pagar. Porque acha que não vale. As pessoas se desvalorizam. Elas acham que elas não podem tirar 10 mil de Prolabore, por exemplo. Eu não posso ter 3, 4 casas alugadas para tirar aluguel além da empresa. Não posso ficar comprando vários terrenos. Nem todo mundo, né? Talvez você está ouvindo aí, tem vários terrenos, várias casas, e deposita 10 mil numa poupança todo mês, né? Para ter um patrimônio. Só que o que acontece? A maior parte não faz e não percebe, que é inconsciente. Nossos pais diziam que o dinheiro é sujo, o dinheiro não dá em pé de árvore e assim por diante. E esse fato faz com que, inconsciente, as pessoas se sabotam. Elas não percebem que está gravado lá no fundo do baú da cabeça deles um treco, agora vou chamar de treco de novo, um treco que sabota todo o resultado, que faz com que eles não busquem conseguir mais dinheiro. Esse é o fato. Então, assim, essa barreira vou chamar de vergonha agora, que na verdade eu diria que é um tanto de medo, porque eles aprenderam isso. Aprenderam que ter negócio não é legal, o bom é estudar para ter um bom emprego. E daí, quando tu entra nessa lógica, tu começa a sabotar o resultado, às vezes, sem saber. E o que é sabotar o resultado? É não fazer o que tem que fazer para ter lucro. Simples assim. Isso por si só já é sabotagem. Não precisa nem estragar nada na empresa. Só o fato de não fazer o que tem que fazer para ter lucro é a sabotagem. É o momento que tu estraga a tua empresa. Porque tu vai chegar no final do mês, a coisa vai apertar. E se você está recorrente todo mês sem ter resultado, você está sabotando a empresa talvez desde sempre. Então, uma última pergunta que eu quero fazer para ti, Jackson. Uma pessoa que quer ser empreendedora ou que já é empreendedora, que é pequena, que começou pequeno, ela pode ter lucro, ela pode crescer, ela pode ser grande com segurança? Com certeza. Só que existem os passos certos, né? Então, assim, nada é por acaso. Então, tem uma frase de Tony Robbins, né? O sucesso deixa rastros. Exatamente assim. O sucesso deixa rastros. Ou seja, as pessoas que têm grandes resultados seguiram um caminho. Têm o seu método, a sua forma de fazer. Eles têm uma expertise em cima do negócio para gerar resultado. E se o cara abre um negócio e não tem uma expertise, não sabe um processo, não tem como levar para frente, não consegue um resultado, talvez ela não tenha lucro. Agora, se ela tiver, com certeza, qualquer um tem. E eu sempre digo assim, se um negócio existe é porque ele é lucrativo. Se um negócio existe, se o teu negócio está aí aberto, ele existe. Quer dizer que ele pode ter lucro, porque tem cliente, alguém está comprando, você está vendendo e assim por diante. Então, se tem alguém que comprou o teu produto, ele pode ser lucrativo. Só você tem que fazer do jeito certo. Fazer do jeito errado, obviamente, dá errado. Então, faça do jeito certo. Isso muda a regra do jogo, literalmente. Bom, então hoje nós conversamos sobre o que é uma empresa lucro forte com o Jackson Engler. Jackson, você tem algum recado para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo?
O recado mais legal, acompanha essa nossa nova série de podcast. Então esse aqui foi o primeiro e com certeza nós vamos estar melhorando cada vez mais esse podcast com o intuito de o quê? Trazer o que é necessário para você romper algumas dessas barreiras que eu já rompi e talvez algumas que eu nem conheço. Talvez são barreiras só suas, mas trazendo estratégias, trazendo formas, métodos, enfim. Com certeza você vai ganhar muito escutando esse bate-papo. Isso é só o começo. Então, tchau, galera. Até a próxima. Então mais, galera. Tchau. Valeu. Até a próxima.